Prezados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, nesta terça-feira nós celebramos a memória de São Francisco de Assis. Não sem razão, um dos nomes mais famosos, um dos homens mais importantes da história do cristianismo. Alguém que, tendo vivido na Idade Média, soube com sua vida e o seu testemunho trazer muitas mensagens que até hoje repercutem na igreja. Nesse dia em que nós celebramos a memória de São Francisco de Assis, a igreja nos traz o evangelho que relata sobre a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Veja você que o presente que essas duas mulheres receberam foi um presente que qualquer um de nós cristãos gostaríamos de receber. Ter Jesus na sua casa, ter a visita de Jesus dentro da sua propriedade, dentro do seu lar, é um motivo de orgulho, é um motivo de alegria, é um motivo de celebração. Mas nem todas elas estavam conseguindo aproveitar, absorver e celebrar aquele momento. Enquanto Maria deixou de lado todas as preocupações para viver aquele momento intensamente, Marta fez o contrário. Deixou um pouco de lado a alegria que aquele momento poderia trazer para focar nas preocupações. Aqui, meu irmão, minha irmã, fica desenhada para nós. Fica desenhado para nós os dois tipos de visões que nós podemos ter da realidade. Porque Marta e Maria, elas prefiguram dois jeitos de viver e de ver o mundo. Enquanto Marta é aquela pessoa que olha para o negativo e esquece do positivo, Maria é aquela que olha para o positivo e deixa o negativo em segundo plano. Hoje nós estamos em um tempo onde muitas pessoas acabaram, talvez até sem perceber, adotando o jeito de viver de Marta. São pessoas que têm uma vida boa, são pessoas que têm sua casa, são pessoas que têm o seu trabalho, são pessoas que têm uma saúde boa, são pessoas que têm beleza, têm dinheiro, têm filhos, têm um bom casamento, mas andam sempre reclamando. Para essas pessoas sempre está faltando alguma coisa. E esse texto de alguma forma nos mostra que é possível, inclusive, que você tenha Jesus na sua vida e continue com essa visão negativa, pessimista do mundo, sempre reclamando, sempre insatisfeito, sempre perfeccionista. Tudo tem que ser do seu jeito, da sua hora, tudo tem que ser da maneira como você acredita, no seu tempo. E você vai perdendo de aproveitar as coisas boas que a vida te oferece. Às vezes você fica tão preocupado com o que não dá certo que você perde a oportunidade de viver aquilo que dá certo. Às vezes você fica tão focado no mal que você deixa de viver e de celebrar o bem. Às vezes você fica tão envolto no que é negativo, tão envolvido com o que é pessimista, que você vai perdendo as qualidades de uma pessoa otimista. Marta hoje representa essa nova onda que temos visto pelo mundo, de uma sociedade sempre insatisfeita, de uma sociedade que não consegue ver nada de positivo, sempre é o negativo que sobressai. Eu te pergunto, se você pudesse hoje se comparar a uma dessas duas pessoas, com quem você seria mais parecido? Com Maria, que olha mais o lado positivo da vida, ou com Marta, que fica mais apegado ao negativo?
Nesse dia em que nós celebramos São Francisco de Assis, eu fico imaginando assim, às vezes tem hora que eu chego devagar nesses pensamentos. Hoje, por exemplo, eu estava pensando assim, se Marta tivesse a oportunidade de se encontrar um dia com São Francisco de Assis, o que será que São Francisco teria para falar para ela? Como será que seria essa conversa de Marta e São Francisco? Porque veja, Marta sempre muito apegada com os detalhes da casa, com os detalhes da vida, com a panela que está suja, com a roupa que está no tanque, sempre muito apegada com a poeira que está sobre o móvel, sempre muito apegada com a comida que não está pronta, muito detalhista, muito rigorosa com horário, alguém muito até sistemática. E São Francisco, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais serena, uma pessoa que descobriu que a vida não pode ficar restrita a essas coisas. Veja você que São Francisco, tendo nascido e crescido em Assis, era filho de um homem que tinha muito dinheiro. O pai de Francisco era dono de uma loja, vendia tecidos e tinha muito dinheiro. E São Francisco abriu mão de tudo, porque São Francisco descobriu que a vida não se resume a bens, a coisas materiais. O segredo da vida está muito além de tudo isso. Eu fico imaginando São Francisco sentado com Marta e falando para ela: Marta, você acha tão importante, né, Marta? A casa está bem arrumada para receber a visita. Às vezes você dá tanta importância para o detalhe da casa que você acaba se esquecendo da visita. Você acha tão importante, né, Marta? Preparar uma boa comida para aquele que você vai receber na sua casa. Mas às vezes você fica tão preocupada em fazer uma boa comida que você se esquece de ser uma boa anfitriã. Às vezes, Marta, você fica tão preocupada em mostrar para a pessoa uma ordem, uma limpeza, uma organização. Às vezes você fica tão apegada ao exterior que você se esquece do interior. Eu fico imaginando São Francisco dizendo para Marta: sabe qual é o problema, Marta, de viver desse jeito? É que você vai se tornando aos poucos uma pessoa pessimista. E à medida que você vai se tornando uma pessoa pessimista, você vai perdendo a capacidade de admirar as pequenas coisas. Você vai perdendo a simplicidade da vida. E você vai perdendo também a capacidade de louvar a Deus pelas pequenas coisas, inclusive pelas coisas que não deram certo. Eu fico imaginando São Francisco dizendo para ela: olha, Marta, na minha vida eu descobri uma coisa: quanto mais positivo, quanto mais esperançoso, quanto mais otimista um homem é, maior é a qualidade da sua vida. E vou dizer mais para você, Marta: quanto mais otimista você for, mais rica se torna a sua fé. Eu fico imaginando São Francisco dizendo para ela: durante um tempo, Marta, eu fui como você. Eu achava que o mais importante era casa, era dinheiro, era bens, era manter uma ordem, era manter uma aparência, era mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa de valor. Mas depois eu descobri que mais importante do que mostrar para as pessoas o que eu tenho de melhor é mostrar para Deus quem eu sou de verdade. E fico imaginando São Francisco falando: hoje, Marta, eu não me preocupo mais com casa, não me preocupo mais com roupa. Eu peguei todas as minhas roupas, eu dei para os pobres. Eu peguei os tecidos caros do meu pai, joguei pela janela da minha casa, peguei o dinheiro, vendi essas roupas, esses tecidos e dei para os pobres.
porque eu descobri algo muito mais valioso. Hoje, Marta, eu já não fico focado naquilo que não deu certo, naquilo que falta fazer, naquilo que está errado, naquilo que precisa consertar. Hoje eu me tornei uma pessoa agradecida. Agradecida pela vida, do jeito que a vida é. Hoje eu aprendi, Marta, a olhar para uma flor e perceber ali naquela flor a presença de Deus. Hoje eu aprendi a olhar para o sol e perceber que não existe maior espetáculo nessa terra do que contemplar a beleza da natureza. Nós que ficamos tão focados naquilo que o homem pode construir, acabamos nos esquecendo das verdadeiras obras de arte que o próprio Deus deixou para nós. Você acha bonita, Marta, quando a sua casa está organizada? Pois você sabe o que eu acho bonito? Andar descalço no meio do mato, sentir o cheiro das plantas, ouvir o barulho dos pássaros. Sabe, Marta, quando a gente anda muito assim, apegado a essas coisas, a gente adoece. A gente fica ansioso, a gente fica nervoso, a gente fica rancoroso. Mas quando você começa a perceber que você não precisa de casa para ter onde morar, você não precisa de uma boa cama para ter onde dormir, você não precisa de ter dinheiro para se sentir importante. Quando você se sente rico só pela presença de Deus na sua vida, você percebe como é possível levar uma vida mais leve, uma vida mais serena. Eu fico imaginando São Francisco, que enxergava o mundo por um prisma tão diferente daquele que Marta escolheu para enxergar, dizendo para Marta: eu compus um poema, Marta, e esse poema expressa o meu jeito de ver o mundo. Eu quero recitar para você esse poema, Marta. Eu quero que você perceba através desse poema o quanto a vida é bela, o quanto nós devemos desapegar dessas pequenas coisas que não dão certo para olhar aquilo que é maior, aquilo que está além de todas essas coisas. E agora, utilizando as palavras de São Francisco de Assis, eu quero recitar para todas as Martas, não só de nome. Talvez você que está me ouvindo, me assistindo, se chama Marta, mas eu não estou me referindo ao seu nome, Marta. Eu estou me referindo às pessoas que enxergam o mundo do jeito de Marta, sempre insatisfeitas, nervosas, ansiosas, preocupadas, apegadas a pequenos detalhes que não levam a nada. Eu quero recitar para você esse poema de São Francisco de Assis, na esperança de que esse poema possa ajudar você a ser uma pessoa mais leve, a aprender a se desapegar disso, a ser uma pessoa mais agradecida, a entender que muitas coisas na sua vida não vão consertar, vão ser assim até o dia da sua morte, mas nem por isso você perde a oportunidade de ser feliz. Traduzindo em outras palavras, você pode ser feliz mesmo com os problemas que você tem. Basta que você aprenda a enxergar o mundo como São Francisco de Assis, que louvava a Deus pelas pequenas coisas. Olha o poema que esse homem compôs já no final da sua vida. O poema que se chama Cântico das Criaturas. Altíssimo e onipotente bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, eles convêm, e nenhum homem é digno de te imitar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas,
especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia e por ele alumia. Ele é belo, é radiante e com grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua, pelas estrelas que no céu formaste-as claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão o vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno, pelo tempo, pelo qual dá às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual nos é muito útil, é úmida, é preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão o fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a irmã terra, a qual nos sustenta, governa e produz diversos frutos, flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, do qual nenhum vivente poderá escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade, a qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade.